Olá, sejam bem-vindos à Corcast, mais um episódio do podcast da Cor Escola de Negócios. Eu sou Bruna Piana, mentora de família. Eu sou Débora Piana, mentora de negócios. Nós estamos aqui hoje com Polly Gontijo. Eu tô muito feliz de receber Polly, muito mesmo. Polly é CEO do Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica, cristã, uma mulher que está revolucionando o mercado e a gente está muito feliz de vir para conversar sobre empreendedorismo, sobre crescimento de negócios, sobre família, casamento, filhos e sobre o evangelho. Que bom que você está aqui, obrigada, viu? Isso, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês no início desse projeto, né? E que Deus prospere e abençoe muito. Amém. Eu oro muito pelo crescimento dos projetos das mulheres, porque nós temos uma força e uma visão diferente do mercado e das famílias. Então, que seja muito próspero e tudo que vocês façam seja bem sucedido. Amém! Obrigada, viu, Polly, pela presença, por essa profecia, eu já recebi. Amém! Então, vamos começar. Começa contando pra gente um pouquinho da sua trajetória, dos seus estudos, da sua carreira, pra gente entender como que você chegou a CEO hoje numa posição, assim, de tanto crescimento da sua empresa. Eu não cheguei, Deus me colocou nessa posição, né? Nós, como cristãos, nós acreditamos que tudo que Deus faz é bom e Ele tem um plano e um projeto para tudo. Hoje, quando eu vejo a minha trajetória, eu falo, Deus, por que aconteceu isso, aquilo comigo? E hoje eu entendo que é tudo para maturidade, né? Então, de formação, falar da minha formação. Eu sou enfermeira de formação, tenho mestrado, doutorado, fui professora universitária, fui consultora do Ministério de Saúde, já fiz muita coisa. E quando eu casei com o Leandro, eu entendi que eu dava aula numa universidade, eu entendi que eu estava trabalhando em empresa de outra pessoa, que eu deveria dedicar a minha empresa. Então nós fomos trabalhar juntos, né? Ele já era médico, cirurgião plástico, atendia num consultório, e aí eu fui junto pra gente criar a clínica Leandro Gontijo, isso há 10 anos atrás. Então, você tem 10 anos de casada? Não, eu tenho 14 anos, vou fazer 14 anos de casada. Mas no comecinho ele ainda estava formando, era residente e tudo. E depois, há 4 anos, a gente se transformou em Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica. Quando era clínica Leandro Gontijo, era só o Leandro como cirurgião. E hoje tem outros cirurgiões, outros médicos. A equipe são 20 médicos dentro do nosso time, sendo que são 8 cirurgiões plásticos no total, né? E na turma toda nós somos 70, em 4 anos de empresa. Então, Nossa. Deus tem nos prosperado muito, assim, fora do mercado. Recentemente eu fiz uma pesquisa de mercado para saber como estava o comportamento da cirurgia plástica no Brasil e em Belo Horizonte. E em Belo Horizonte o mercado caiu 17% e nós crescemos 30%. Então Deus tem nos prosperado acima do mercado e Ele tem um propósito para isso, eu creio. Com relação a trabalho, né? Então hoje eu sou CEO, tenho líderes abaixo de mim, né? São 6 áreas de liderança e debaixo dessas lideranças tem os supervisores de áreas e o time operacional. E sou casada, sou cristã, tenho 2 filhos, o Levi de 7, o Tito de 1 ano e 10 meses. E creio que Deus me colocou nessa posição como gestora e na posição de mulher, de mãe, com um propósito. Que legal. E a gente vai trabalhando, passando pela prova, dando glória a Deus, né? Exatamente. Porque não é fácil gerir isso tudo. Mas Deus coloca a gente como coluna e a gente vai, eu acredito, né, que toda essa jornada, Deus tem um propósito e que seja para impactar positivamente a vida das pessoas através da nossa experiência, do nosso testemunho, da nossa vida, né, porque as ações valem mais do que palavras, né. Então, que Deus continue me sustentando aí dentro desse projeto, dessa jornada. Amém. E como que é para você fazer esse equilíbrio, né, de ser mãe, de ser esposa e de ser uma CEO? Como que você faz essa roda girar de forma que você tenha equilíbrio para trazer saúde para sua família como guardiã da sua casa, da sua família, do seu lar, mas ao mesmo tempo ser uma mulher muito disruptiva no mercado a ponto de fazer a sua empresa crescer 30% no mercado que está caindo quase 20%. Como que é isso? Equilíbrio, não sei se existe isso, mas eu acredito em gestão. Então, gestão de agenda, gestão de prioridades, time que você pode confiar. Então, se você me conhece, se a gente se conhecer mais perto, você vai ver que eu sou uma delegadora profissional.
Então, eu tenho líderes em cada área, inclusive líder de gestão da minha casa. Então, eu tenho uma pessoa dentro da minha casa, que é a pessoa que fica responsável por manutenção, por compra, e isso é gestão, para conseguir. Então, eu não sou uma mulher que faço compra de supermercado. Eu acho que isso é uma coisa que eu posso delegar, entendeu? Mas eu sou uma mulher que oro com meu filho todo dia para dormir. Então, eu escolho o que faz diferença, o que é prioridade, o que não é. Então, eu tenho uma secretária que faz os agendamentos, por exemplo, dos pagamentos da minha casa. Eu não preciso de fazer isso. Então, eu tenho uma pessoa que faz isso para mim. Mas eu não abro mão de buscar meu filho na escola. Entendi. Entendeu? De almoçar com eles tantas vezes por semana. Então, eu faço uma organização da agenda, dando o foco no que é prioritário naquele momento. E quando você não tinha condição para ter tanta ajuda assim? Porque a gente tem que entender o seguinte, cada mulher, ela tá no seu processo de crescimento. Quanto mais a gente cresce, se a gente faz isso com muita organização, muita gestão, muita estratégia, a gente cresce, consegue começar a trazer pessoas pro time, ajuda dentro de casa. Quando a mulher ainda tá muito no começo, qual que seria a sua dica para ela conseguir fazer toda essa gestão, família, fé e negócios? Planejamento. O que é prioritário? Então, eu hoje trabalho, e eu sempre fui assim, pensando na agenda de 2026. Porque 2026 eu planejo agora. Então, até para uma mulher que não tenha tanta condição, é planejamento. Então, tem matrícula na escola, quando eu devo fazer, em que momento eu devo fazer, até para gerir melhor o meu recurso, porque se eu fizer matrícula agora, é mais em conta do que eu deixar essa matrícula para janeiro. Então, é sempre olhar à frente. Então, uma mulher, as mulheres, a gente tem essa habilidade de ser uma mulher de visão para frente, de olhar para frente, não tratar só o hoje. E também gestão de tempo, sabe? Às vezes a gente perde muito tempo em coisas que não faz sentido, que a gente não precisa de se preocupar. Que Deus cuida, sabe? Eu era uma mulher muito preocupada com e se? E se? E se? Ai, se meu filho, muitos medos que eu tinha, ai, se meu filho adoecer? E eu ficava presa naquela ideia de que meu filho vai adoecer, que vai acontecer uma tragédia, e perdia muito tempo e energia no e se? Hoje o que eu tenho certeza? O que dá para eu fazer? E eu vou organizando dessa forma. Eu tava conversando com vocês antes, né, que essa noite meu filho não dormiu. E o meu primeiro filho, eu não tinha ajuda. E hoje eu tenho com o bebê. Eu tenho ajuda, eu não tinha. Como que eu fazia? Eu continuava rodando a minha vida do mesmo jeito. Meu filho foi uma criança que não dormiu até os 5 anos. Então, como que eu geria meu tempo? Né? Então, eu organizava a minha rotina com aquelas limitações. A minha produtividade não é a mesma do que é hoje. Porque quando você não tem ajuda, a sua produtividade não é a mesma se você não dormir de noite. Isso faz total sentido, né? Então, não era a mesma. Mas eu também não me cobrava. Fala, ó, não dormi, hoje eu vou fazer o que eu consigo fazer com o recurso que eu tenho. É respeitar a sua vida, sua rotina, sua história. Seu limite, não dá. E não pegar uma culpa e uma carga que não é sua. Sim. Você não tem controle sobre aquilo, não né? Tem. E hoje eu vejo, eu tenho muito mais, eu acho que a maturidade vai fazendo, tenho quase 40, que eu olho com mais gentileza. Eu acho que eu passei por esse processo do meu filho não dormir durante muito tempo, depois eu fui entender por quê. Mas hoje eu passei por tudo isso para ser muito mais empática com as pessoas, com os desafios, principalmente empática com as mulheres. Porque quando você tem um bebê que dorme a noite inteira, que é saudável e tal, existem mães que têm bebês que não dormem a noite inteira, que são crianças que têm uma saúde mais frágil, e a gente tem que ter empatia com essas pessoas. Então, às vezes, a gente passa por muita coisa pra gente ter aprendizado. Perfeito. Então, eu acho que o primeiro passo é ser gentil com você e fazer o melhor que você pode com o recurso que você tem. Pronto, acabou. E não comparar. É um ladrão da alegria, né? Da Poxa. felicidade, é a tal da comparação. Total. Hoje eu até fiz um post no meu Instagram, 8 horas da manhã, acabada, porque eu não dormi essa noite. Eu, 9 horas da manhã, maquiada, arrumada, e fala, bora. É a vida, bora. Bora, mas eu sei que 5 horas da tarde eu vou estar de pijaminha, entendeu? Com as minhas crias assistindo televisão, descansando, assistindo um filme, relaxando, não vou me cobrar. Tá bem o dia inteiro, porque eu sei que quando eu não durmo bem,
A minha produção não é a mesma. É verdade. Então, aquele ditado de trabalha enquanto os outros dormem, faz sentido pra mãe, né? A mãe, o pessoal tá dormindo e a mãe tá ali trabalhando com a criança, muitas vezes que não quer dormir, Sim. né? E isso não gera produtividade, pelo contrário, né? Gera um cansaço que atrapalha no dia a dia, mas em compensação cria um laço, um vínculo com a sua criança, que é você que tá ali. isso. É Cria. E também delegar, né? Eu acho que também Sim. tem o romantismo da mãe que se doa ao máximo, que suga a medula. Não é bem assim Não. também. Aceitar ajuda. A mãe não é só mãe, né? Não. A mãe, ela é uma pessoa, ela é mãe, ela é muitas vezes profissional, ela é esposa, ela é filha de Deus. Então, ela tem que entender que ela não é só mãe, que a gente não pode... A gente tem que se doar muito na maternidade, mas não é só isso, né? Não pode ser só isso. Não pode. Porque senão ela perde a identidade dela. É. Ela perde quem ela é, né? Ô, Poli, e como é que foi essa decisão? Você falou rapidinho, né, de você largar a sua carreira Uhum. pra ir trabalhar junto com o seu marido. Uhum. Isso foi leve pra você? Como que foi essa adaptação de trabalhar junto com o marido e ao mesmo tempo estar em casa, tendo que deixar muitas vezes as diferenças, os problemas? Eu trabalho com meu marido, nós somos sócios também na agência e é maravilhoso. Você que me perdoe, mas ele é meu melhor sócio. Sem problemas, não quero esse lugar. Eu amo trabalhar com ele, eu amo as nossas rotinas juntos, mas muitas vezes é bem desafiador, porque Sim. não tem jeito, a gente não consegue separar 100%. Existem Aham. coisas que a gente traz do casamento para esse ambiente da empresa, e tem coisas da empresa que a gente leva para casa, por mais que a gente tente separar. Aham. Então eu quero entender para você como que foi esse passo e como que foi essa adaptação. Foi super difícil. Super difícil. Ai, que bom. Porque eu sou dominante, né? Meu perfil comportamental. Ah, então, igual ó, eu. o resultado. Bora. Ele é influente, eu sou dominante influente, ele é influente dominante. Entendi. Então, a gente se batia muitas vezes. Tem os prós e os contras. Os prós, os dois estão alinhados. Os dois têm a mesma visão, os mesmos valores, o mesmo sequência, sabe o que quer, tá claro. Então, quando você tem uma sociedade que os dois não estão alinhados, a visão não flui, né? Então, você cresce mais rápido quando você tá com o seu parceiro. Só que tem o desafio do casamento. Então, durante muito tempo, a gente fez terapia de casal pra gente entender. E a gente entendeu que a gente discute trabalho até a porta de casa. A gente ainda tem uma licença poética pra discutir no carro. Até entrar na garagem. Entrou na garagem, acabou. Não tem mais assunto de trabalho. Aí, Anota e conversa. um corta, outro corta. Eu acho que uma outra vantagem que também a gente não fica 24 horas juntos. Como ele é cirurgião, quando ele tá no hospital, que ele vai 3 vezes por semana em cirurgia, eu não tô com ele. Então, eu vejo ele só à noite. E quando ele tá em atendimento, ele tá com o paciente, ele não tá comigo. E a gente tem as funções muito claras dentro da empresa. Ele é responsável por um time, eu sou responsável por outro. E a gente discute muitas decisões estratégicas juntos, porque nós somos sócios, mas na tomada ali, ó, no vamos ver, ele resolve uma área, eu resolvo outra. Mas assim, pensar que a gente trabalha junto há 10 anos, né? Então, foi muito aprendizado. Bate muita cabeça e discute, mas eu acho que a vantagem dos dois ter o perfil mais dominante, que amanhã nem lembra. Discute, é exaltado e depois acabou. E vida que segue. O que eu penso muito, assim, se eu puder completar, sabe? Existe, né, um versículo bíblico lá em Provérbios que fala como ferro afia o ferro, o seu irmão, o seu companheiro. E eu acho que não existe ambiente onde isso acontece de forma mais profunda que o casamento. Então, quando a gente convive, não só muito com uma pessoa, qualquer que seja, você vai sendo um instrumento de Deus para afiar, melhorar e transformar o outro, e o inverso é verdadeiro. Sim. Então, o casamento, ele é esse ambiente. E quando você trabalha junto, o ponto de contato ainda aumenta. Então, é um desafio, porque o fato de você afiar é dolorido. Eu falo que todo o processo de Deus pra gente, e todo o processo da natureza, para que uma coisa se transforme em outra, precisa de existir uma influência uma reação, agressiva, né? É uma reação. Ou precisa de um fogo, ou precisa de uma maquita, ou precisa de algo com muito atrito, para que isso, de fato, traga
uma transformação. Então, eu vejo que o casamento em si, ele já é esse ambiente de transformação máxima dentro de nós, e quem não está disposto a ser transformado nesse ambiente, não fica casado. É isso. Né? Não fica casado. E ainda mais a gente que trabalha com o marido, porque esse ponto de contato e esse atrito ainda aumenta mais. Então, eu vejo também que trabalhar junto é você abrir a sua vulnerabilidade para você ser transformado por Deus e pelo seu parceiro, para você ser melhorado. Mas muitas vezes nesse processo a gente precisa de ajuda. Total. A gente precisa de ajuda externa, porque às vezes Bruna fala muito isso numa aula que a gente dá na Tríade. Ela fala de uma experiência que ela viveu com o marido, que ela falava A, e parecia que até chegar no ouvido do marido dela, isso se transformava em B, né? E aí, às vezes a gente precisa de uma pessoa externa, às vezes é uma terapia de casal, às vezes de um aconselhamento de um amigo seu que você sabe que é por você e pelo seu casamento, e que vai às vezes ajudar nessa tradução. E a gente tem o Espírito Santo também, né? Que nesse caso, inclusive, a Bruna pode até contar, ela fala que quando ela percebia que ela falava A e o marido entendia B, ela começou a orar e falou: o Espírito Santo traduz. E o Espírito Santo, que é a pessoa mais interessada que esse diálogo aconteça, ajudou nesse processo na casa dela. Então eu vejo que esse processo de trabalhar junto é um processo difícil, de transformação, de vulnerabilidade, mas que é muito maravilhoso, porque nesse processo a gente é muito transformado por Deus nas nossas dificuldades, né? E não só isso, eu acho que a empresa fica mais forte, porque tem um alinhamento que você não tem com sócio nenhum, porque você é uma só carne com seu marido. Então você vai se alinhando no lar, você vai se alinhando na empresa, é uma potência muito grande, é uma força muito grande. É, isso mesmo. É um desafio, mas eu tive E além disso, a relação casal vira uma referência dentro da sua empresa. Aconteceu recentemente, uma colaboradora falou assim: olha, eu entendi que eu estava tendo uma relação abusiva depois que eu vi como que vocês se relacionam. Porque hoje dentro da sociedade está faltando referências, né? Referências de casamento, referências de relações saudáveis. Então, quando um casal sócio está dentro de uma empresa, tendo um relacionamento saudável, e as pessoas que estão em volta, os colaboradores veem, vira referência e pode até transformar uma realidade. Então, a gente vê a nossa empresa como um ministério, que é o nosso maior campo ministerial é dentro da nossa empresa, muito maior do que Angola, né? Porque se você for uma referência positiva ali, luz de Cristo, na vida daquelas pessoas que estão ali, pode transformar a vida de 70 famílias, através do seu exemplo. E aí um casamento pode se tornar saudável a partir dessa referência, e aí muda a educação dos filhos, que tem outra referência. Vai mudando gerações. E vai, isso que é legado. Isso que é legado. Então a gente crê e acredita que Deus nos plantou, que eu falo que ele colocou a gente como mordomo administrador dessa empresa, a empresa é dele e a gente só administra, para a gente ser referência para as outras pessoas, para as outras famílias. Exemplo em tudo, né? Porque Deus fala em excelência em tudo que você faz. Então, excelência no seu atendimento ao cliente, excelência como líder, como chefe, né? Líder, ele lida aquele time, excelência como casal, como pais. Então, todos a gente tem que se esforçar. A gente vai fazer tudo excelente? Não, mas porque a gente tem as limitações, né? Mas pelo menos se esforçar para fazer tudo com excelência dentro dos valores cristãos que Deus nos ensinou, que a gente acredita que seja um manual, a nossa referência, né? Como que foi essa decisão de você ser a CEO da empresa? Aconteceu natural. Foi acontecendo, porque a empresa foi crescendo, a gente era Clínica Leandro Gontijo, era eu, ele e uma secretária. E você era responsável por comercial? Por tudo. Era responsável por tudo, porque eu era a enfermeira que atendia o paciente, eu era a enfermeira que fazia visita domiciliar, eu era da limpeza também, eu era o comercial, eu era o financeiro, eu era o marketing, eu era tudo. E aí o time foi crescendo, então era eu, ele mais um, foi crescendo. A gente era a Clínica Leandro Gontijo há 4 anos atrás, nós éramos 7. Em um mês nós passamos a 20, quando foi o Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica, porque aumentou muito o espaço físico. E em 4 anos nós estamos em 70, mais 70 hoje, né? Então, foi crescendo. Então, a minha posição foi subindo ao longo dessa trajetória. Mas durante muito tempo eu tinha dificuldade de me autotitular como CEO. Eu falava, eu era gestora, eu era administradora, eu era isso, aquilo.
E foi até um trabalho de merecimento, de reconhecimento pessoal, de falar, não, eu sou uma empresa que está prosperando, que eu tenho esse cargo de liderança, e qual que é meu desafio como mulher falar que eu sou a responsável? Por que não, né? Por que não? Por que eu não me sinto... O homem tem essa facilidade, né? Por que eu não sou merecedora disso? E eu sou, poxa, eu trabalhei muito, assim, Deus sabe, as noites em claro, as noites de joelho, pedindo direção, porque os desafios dentro da empresa são grandes também, né? Principalmente empresa em crescimento. E ser empreendedor no Brasil é um desafio também, muito. Com tudo que a gente passa. E fala, então assim, eu sou digna desse cargo até quando Deus achar que deve ser. Quando Ele achar que não é, que eu tenho que ir para uma nova jornada, Ele me fala, me tira, eu tô pronta. Para Deus quiser me mandar, tô indo. Perfeito. E isso entre você e Leandro, isso é muito tranquilo? Você sente que em algum momento houve talvez uma competição ali de crescimento da empresa, de liderança da empresa? Como que foi isso, assim, para vocês se alinharem muito bem e cada um tá muito bem posicionada no seu cargo dentro do negócio? Como não é uma empresa que veio formada, fala, vai ser assim essa estrutura, ela foi construindo, nós tivemos, sim, vários momentos de não entender o que estava acontecendo. Qual que era a sua função, qual que era a minha, até onde você vai, até onde eu vou. Então, teve sim vários momentos de confusão. E não vou te dizer que hoje é perfeito, não. Algumas vezes eu entro no papel dele, ele entra no meu. E a gente tem que sentar e fazer uma reunião de feedback ali, de sócio. Precisa de ter, né? E falar assim, não foi legal essa sua atitude, não foi legal a sua, vamos resolver? Como é que a gente resolve? Você resolve, eu resolvo, a gente resolve junto. Então, a comunicação é o desafio do dia a dia, que é o segredo, né? Que é a chavinha. Mas é muito complexo. Então, a gente ainda tem, sim, e eu não tenho a esperança que um dia isso vai acabar, porque eu acho que isso faz parte do processo da vida. Continua ferro afiando ferro, né? Só que aí é igual casca de cebola, né? Primeiro a gente vai discutindo por coisas fúteis, bobas. Hoje a gente discute com coisas mais sérias, concretas e complexas, né? Mas eu não acho que isso vai acabar, não. Vai continuar sendo esse desafio aí ao longo da jornada, em todas as áreas. E como é que foi o cristianismo e o evangelho para vocês? Conta, assim, como que foi a sua experiência de conversão, do Leandro também. Como que vocês entenderam e viraram essa chave da empresa como missão? Porque é isso que eu muito falo, né? Você conhece um pouco da minha trajetória. Eu abri mão de uma outra empresa para estar aqui na Cor, porque eu entendia muito que eu ficava muito limitada, porque eu não podia falar abertamente do evangelho dentro do meu negócio. E aqui na Cor, ela já nasceu assim, nós vamos falar mesmo, né? Se você quiser aprender, e sabendo que a gente tem esse pilar muito forte. E eu vejo assim, que vocês se posicionam muito fortemente nisso, no mercado, nas redes sociais, aonde você vai palestrar, você já chega, você já coloca esse posicionamento. Como que foi essa virada de chave? Ou isso nasceu já desde o primeiro dia da empresa, de entender negócio como missão e o evangelho como valor e princípio para tudo que é feito dentro do negócio? Não começou assim. Eu sou cristã, né, evangélica desde que eu nasci. Então, eu já tinha essa jornada. O Leandro, não. O Leandro veio, ele é de Uberaba, que é uma terra muito espírita, então ele teve experiência em várias situações, inclusive quando eu o conheci, ele era da Umbanda. E era a jornada dele. E o nosso primeiro encontro foi na igreja. Eu falei, quer sair? Então nós vamos na igreja. E ele converteu e foi uma imersão, assim, eu acredito que tem uns que Deus chama mesmo, assim, que tem uma graça especial. E ele converteu, batizou e converteu profundamente. Não foi só uma partinha do coração, não, foi toda. Começou a estudar a Bíblia, hoje ele é referência, hoje faz 900 dias que ele tem um devocional diário. Onde ele estiver, ele faz esse devocional diário, que tem mais de 10 mil pessoas que seguem ele diariamente nesse devocional. Então, mas a nossa empresa não nasceu assim. A gente era uma empresa que estava aprendendo a ser empreendedor, porque a gente não é de famílias de empresários que a gente viu que tinha referência como fazer. Nós fizemos
da nossa cabeçada mesmo, fazendo lá no dia a dia e foi crescendo. A gente entendeu, e esse posicionamento ficou muito forte, quando a gente formou o Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica, a gente tinha que definir os valores da empresa. Quando a gente foi olhar, os valores da empresa eram todos valores cristãos. A gente falou, opa, tem uma coisa aí. E há 2 anos a gente sentiu forte no coração que a gente não deveria ter vergonha, deveria expor claramente que a gente era uma empresa cristã. Então, há 2 anos a gente tomou esse posicionamento de colocar dentro da empresa rituais cristãos. Por exemplo, a gente ora todos os dias antes do atendimento. O Leandro ora antes de toda cirurgia, independente. A gente, né, pergunta a paciente se tá ok para ela. Nenhuma paciente nunca falou que não gostaria, então ele ora em todas as cirurgias. Na reunião de liderança eu faço também os devocionais. E hoje, nas entrevistas de emprego, eu já pergunto para a pessoa, falo, olha, nós somos uma empresa cristã, nós temos rituais, se você estiver aqui, você vai ser convidado. Eu falo rituais, não é porque tem as rotinas, né? Que a gente fala que são os rituais de cultura, as rotinas. Tá tudo bem para você? Se a pessoa falar tá tudo bem, ok. Se a pessoa ficar desconfortável... É obrigatório? Não é obrigatório. Todos são convidados, mas não são obrigados. E então, a pessoa entra já sabendo que é assim. Eu também acho injusto não deixar isso claro na entrevista. Legal. Porque às vezes a pessoa pode se sentir desconfortável e tá tudo bem, ela não entra. Quando você é dono da sua própria empresa, você tem essa liberdade de falar assim, aqui é assim. E cada dia mais, eu tenho mais certeza do nosso posicionamento e que a gente tá certo em diferenciar do mercado. E aí vai vir os clientes que se conectam com a gente. Eu não acredito que existe competidor no mercado. Existem várias clínicas de cirurgia plástica, vários cirurgiões plásticos muito bons em BH, e vai ter um que vai conectar com A, com B, com C, e vai ter um que vai conectar com a gente. Pelo jeito que a gente trabalha, pelos nossos valores, pelo nosso cuidado, e tá tudo bem. Então, eu acredito nisso, que quanto mais os profissionais e as empresas se posicionarem, mais ele vai ser diferente. E aí, as pessoas que se conectam com ele vai procurar ele. Legal. E tá tudo certo. Se não conectar, quanto mais a cirurgia plástica crescer, melhor para todo mundo. Exatamente. Quanto mais ser falada, mais ser divulgada, é bom para todo mundo. Então, não existe concorrente aí, não. Legal. E você acha que mudou, em termos de resultado para o negócio, implementar práticas de valores bíblicos cristãos? Porque eu falo assim, né? Eu sou apaixonada com Bíblia. Eu amo estudar a Bíblia. Quem tá perto de mim sabe, eu gosto de estudar, de aprofundar, de conhecer, de viver. Claro que nós temos todas as nossas limitações, mas eu amo Bíblia. E eu amo empreendedorismo. Gente, eu amo ser empresária, amo estudar sobre marketing, vendas, gestão, estratégia. É assim, sentar nessa mesa pra falar disso, meu coração chega a palpitar. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, eu tava num evento e a gente tava falando sobre vendas. Gente, meu coração chega a palpitar de gostoso, sabe? Quando você tá num ambiente que você fala, gente, que delícia falar disso. Então, eu gosto muito das duas coisas. E quando eu vou pra Bíblia, eu falo, gente, a Bíblia tem muitos ensinamentos, muitos não, tem tudo. É o manual do empreendedorismo, né? Do empreendedorismo. Você vai para uma palestra e fala, gente, mas isso já estava na Bíblia. Você vai para outra, isso já estava na Bíblia. Então, a minha pergunta para você, depois que vocês tiveram um posicionamento mais forte nesse sentido e trouxeram mais a prática do evangelho para dentro do negócio, você sentiu que trouxe resultado em números, métricas para sua empresa, ou só no sentido de cultura, de missão, de ambiência? Total. Eu acho que quanto mais você afunila os seus valores, seu propósito, fica muito mais claro sua direção. Se você tem mais clara a direção para onde você quer ir, e você comunica com o seu time, nós estamos indo para ali. Não tem como dar errado. Se você tem um bom produto ou serviço, no meu caso é serviço, um bom serviço, uma equipe alinhada, a estratégia bem feita, o financeiro ajustado, você realmente vender pelo preço que custa. Porque tem gente que fala assim, vamos abaixar o preço. Fala assim, gente, mas aí não faz sentido. Não tem margem no final. Não tem margem, não faz sentido. Então, quando tudo tá alinhado, isso com embasamento, com valores, baseado na honestidade, que é cristã, então a gente emite nota fiscal em 100% do que a gente faz. O mercado não faz isso. Não faz. Principalmente na área da saúde. Não faz. Então, a gente
segue certinho do dízimo, certinho, do lucro da minha empresa, eu tiro o dízimo, tudo muito certinho, não tem como dar errado. É o manual mesmo, é a chave, sabe? O passo a passo. Então, depois que a gente colocou a estrutura, a cultura, alinhou valores, comunicou com o time, para onde que a gente vai, que a gente tem a linha do sobrenatural também das nossas planilhas. Fala, olha, o mercado tá assim, mas nós vamos fazer isso. Poli, não tem como. Falei, vai. Sabe o que vai acontecer? Aconteceu esse mês de novembro. Para testar a fé de todo mundo. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir esse resultado que a gente precisa. Porque essa empresa é de Deus, não é minha, não é sua, e empresa de Deus não fica no negativo. E nós vamos fazer. E tá sendo realizado. Tá acontecendo. E tive uma experiência ano passado que foi a visão clara disso, do extraordinário, de ver o sobrenatural, que é a história de Jacó, né? Tinha vacas, não tinha vacas malhadas, e aí Jacó colocou lá o negocinho, fez a estratégia dele, assim, vai nascer. E começou a nascer. Foi um milagre ali? Foi o sobrenatural? Foi. Poxa, se Jacó viveu o sobrenatural, por que eu não vou viver? Sim. Vou viver o sobrenatural de Deus. Então, essa prosperidade, esse crescimento, muito por causa de fé, de esperança, de estratégia. Então, faz o combo, coloca dentro de um saquinho aí, estratégia, liderança, financeira em dia, serviço bem prestado, tudo dentro dos valores. Não tem como dar errado. O Flávio Augusto, ele tem essa frase, né? Não sei se já ouviu ele falando, e ele é uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, porque ele é cristão, e ele fala, né? É possível ganhar o mundo sem perder a sua alma. Sim. E ele fala, empreender é um ato de fé. É um ato de fé. E quando a gente tem fé, a gente coloca a nossa fé no lugar certo, na pessoa certa, porque fé é uma confiança em algo ou alguém. Quando você coloca essa confiança na pessoa certa, que é na pessoa de Cristo, né? Isso não tem como não gerar transformação onde a gente pisa, né? É um ato de fé, ele fala isso, eu falo, gente, perfeito, porque o empreendedor, ele precisa dar um passo aonde não tem chão ainda. Isso. Você precisa colocar recurso aonde não tá ainda não tendo existe, retorno, né? Sobre investimento. Então, é um ato de fé, e quando a gente coloca isso na pessoa certa, que é na pessoa de Cristo, a gente realmente vê o sobrenatural acontecer. Eu acho que o que Cristo traz pra gente fé, e trazer esperança. Que eu acho que é o que os empreendedores e as pessoas, no modo geral, tá precisando, é ter esperança de que vai dar certo, que tem um futuro melhor, que o melhor está por vir. Sabe? Essa é a esperança, porque se tiver um empreendedor que já começa pessimista, que não tem esperança que vai dar certo e tal, não tem como dar certo. Então, quando tem um líder posicionado com fé e esperança para falar, comunica, porque comunicação é tudo, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Tenham fé. Qual que é a estratégia que a gente vai fazer para dar certo? E aí, você movimenta todo o seu time para fazer. Poxa, se o empreendedor, se o dono, se o sócio não tá com esperança, qual que é a chance de dar certo? Não tem como. Porque a gente comunica. Tudo é comunica. Vitória a gente comunica e derrota a gente comunica. Mas a chave está no líder. Se o líder não tem isso muito claro, para onde que o time vai? Tem uma estratégia que a gente tem no IMCP, de 6 em 6 meses a gente faz uma imersão com todo o time. Para tudo. Para bloco, clínica. Imagina colocar 70 pessoas dentro de uma sala. Para a gente alinhar para onde nós vamos. Vocês fazem isso de quanto em quanto tempo? De 6 em 6 meses. 2 vezes por ano. Então, a gente faz... Eu acho que a gente fez até mais, porque a gente fez a 5ª agora em agosto, e a gente vai fazer 4 anos de MCP. Eu acho que já teve ano que a gente fez mais de uma aí, tem que recontar. Mas a gente coloca todo mundo, prestador, os médicos, junto com a equipe, todo mundo. Não faltou uma pessoa. Vai todo mundo pra gente falar, gente, ó, nosso resultado é esse, nós vamos pra esse lugar, esse é o caminho... E nós vamos fazer isso, isso e isso. Gente, nós precisamos de melhorar isso, fazer isso. E com todo mundo alinhado. Para eles verem, ó, onde que nós estamos seguindo, para onde que a gente está indo. Pessoal, é ali a direção. Porque senão fica cada um para um canto, né? E quando você tem um colaborador ou outro que está desalinhado dessa rota, interessante que não só eu que vejo. Na hora que eu vou conversar com um, fala...
Olha, já estava observando isso. Então, porque as pessoas estão para o mesmo caminho, sabe? Mas é uma estratégia. Mas precisa de parar um dia, fazer a organização desse evento, deixar de faturar nesse dia. Tem tudo isso. Mas que faz parte da nossa cultura e é dos nossos rituais. E a gente sempre tem louvor, sempre tem oração. Essa imersão nossa, agora de agosto, foi muito especial para mim, porque a gente estava iniciando um novo ciclo, uma nova era dentro do IMCP, que é a era da maturidade. E a gente fez um momento de agradecimento às pessoas, de honra, porque lá um lema nosso é servir. Faz parte da nossa jornada o servir. E a gente sempre fala que maior é quem serve, né? Que é bíblico. Então, o IMCP, toda a jornada do paciente, dos colaboradores, é com esse coração inclinado a servir. E nós tivemos uma pesquisa de clima que a gente viu que a equipe da limpeza ganhou 100% de aprovação de todos os colaboradores. Que legal. Então, nós fizemos um momento de servir eles. Que nós fizemos um momento de lavar-pés da equipe da limpeza. Que legal. E foi tão profético aquele ato, que dentro da nossa empresa, todas as pessoas têm o mesmo cuidado, o mesmo carinho, são respeitados, são honrados da mesma forma. Que parece que destravou alguma coisa no mundo espiritual, porque depois foi um monte de coisa acontecendo positivo, sabe? O primeiro semestre foi um semestre muito desafiador para mim como liderança, porque estava mudando algumas coisas dentro da empresa. E esse segundo semestre é um semestre que Deus está mostrando para mim que tudo aquilo que eu passei foi importante para a gente agora ter a fase do desfrutar. Que legal. Sabe? Então, Deus está conduzindo. Como diz, é dele. É dele. Ele faz o jeitinho dele. Que lindo. Às vezes a gente passa nos vales, né? Oh, Deus, por que eu tô passando por isso? E aí depois ele entende. No começo do ano, eu tinha combinado, porque a gente passou muitos desafios né, na composição da empresa e tudo. E eu falei, Deus, esse ano vai ser um ano do desfrute, tá? Combinado? Menos estresse, Deus. Vamos lá, vamos, sabe? Organizar minha rotina para ser uma rotina mais leve, para eu ficar mais com os meninos, ter mais tempo de estudar, que eu amo também empreendedorismo, faço parte de algumas mentorias. Então, Deus, é o tempo de desfrute. E eu comecei o ano com aquela pancada em janeiro. E foi primeiro semestre. Eu falei, poxa, Deus, não era combinado? O que tá acontecendo? Não era para desfrutar? E aí, Deus me deu uma resposta, sabe? E foi agora em setembro, Deus me deu uma resposta seguinte. Em todas as áreas eu tive desafio. Todas, sem exceção. Falei, Deus, não era desfrute? Aí eu entendi, desfrutar do quê? Desfrutar do quê? E eu entendi que o meu desfrute do primeiro semestre era um desfrute da maturidade. Que eu precisei de ser forjada nesse primeiro semestre para eu entender a nova fase que Deus estava me levando. E a nova fase que Deus está me levando é muito mais sobrenatural e extraordinária que a gente nunca imaginou que a gente ia viver. Falei, Deus, que lindo, tá bom. Agora estamos alinhados. Como é que é, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E Ele sabe o melhor e vai ensinando pra gente. E a gente não é tão inteligente assim que precisa das pancadas pra aprender. Total. E quando você acha que você já tá pronta, tá madura... Você vai desfrutar. Aí você fala, ai Deus, que difícil, né? É um processo de se parecer com Cristo, que quanto mais você acha que não, agora eu já tô ficando mais parecida, né? Ele te revela quem ele é, você fala, meu Deus, tô muito longe ainda, preciso muito ainda de ser transformada, de ser forjada, de ser trabalhada. Eu queria te fazer uma pergunta que eu gosto de fazer, porque essa é uma pergunta polêmica e é algo que a Cor, ela vem pra trazer a partir do espírito, um espírito de equilíbrio. Tá. Porque nós temos, o que eu vejo muito hoje, e com toda essa minha experiência, né, em estar com empresárias, eu vejo que mulheres, não vamos generalizar, né, mas assim, a gente tem muitas mulheres muito bem-sucedidas na carreira, mas que acabam tendo um fracasso no sentido de família, né? E aí vem duas coisas, assim. Primeiro lado é que eu vejo que o feminismo, no meio desse mercado
de trabalho, de carreira para mulheres é muito forte, que mulher faz o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, e não precisa de ninguém, tem que ter, tem que ter liberdade emocional e financeira para não depender de homem. E por outro lado, muitas vezes a gente se depara com um discurso extremamente conservador, onde o lugar de mulher é da porta para dentro. Como que você entendeu o seu lugar né, a partir daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua família e na sua carreira, num ponto de equilíbrio, porque a gente sabe que o Espírito de Deus é um espírito de equilíbrio, né? Não é nem ao conservadorismo, nem ao feminismo, mas um espírito de equilíbrio, onde ele pode fazer a gente multiplicar em todas as áreas da nossa vida, mas com muita sabedoria para fazer uma boa gestão das duas áreas. Eu acho que todos nós, opinião pessoal, tá? Que existe ministério para todo mundo. Então, para mulher casada, tem um ministério do lar para todo mundo. Só que tem umas que esse ministério, ele é mais... Eu tenho uma amiga, eu sou super fã dela, ela que me mostrou esse outro lado. Ela fala que ela é CEO do lar dela. Ela é empreendedora do lar dela. Não deixa de ser, porque é uma empresa, né? Super. Mas que ela dá um baita trabalho. Super. E ela tem um discurso tão alinhado. E agora ela é escritora, palestrante, fala... Eu falo, caramba. E a primeira vez, Deus me tirou, me mudou muito, tá? Eu era dessa posição da feminista, que a mulher tem que trabalhar isso, e hoje eu vi que é o equilíbrio mesmo. Então tem o Ministério da Mulher do Lar, sim, que vai ser referência para mulheres do lar. E tem a mulher que é empreendedora, que sim é uma mulher do lar também, mas que tem um outro propósito também fora do lar. Então eu acredito que existe a mulher do lar com o propósito do lar, existe a mulher do propósito do lar mais o fora do lar. Eu acredito nesses dois pontos. Sabe? Eu sou uma mulher, o meu perfil é mulher do lar mais fora do lar. Que Deus tem um propósito para mim fora do meu lar. Além do meu lar. Ele é o principal. Mas além e a partir do meu lar, eu tenho um outro propósito. Que hoje é muito claro para mim. Mas assim, eu respeito demais e eu entendo, eu acredito que está acontecendo um ministério que Deus está trazendo mais as mulheres para o lar. Não quer dizer que ela vai deixar de trabalhar fora e ter os seus projetos, suas empresas e tudo. Mas Deus está colocando esse olhar da mulher, que era só pro olhar externo, trazendo esse olhar para dentro de casa. Eu vejo muito como um pêndulo, sabe? Sim. Eu acho que por muito tempo a gente esteve num extremo da mulher como mulher do lar. E aí, de repente, a gente soltou o pêndulo e ele veio pro outro lado. E aí, agora, todas as mulheres entendem que elas precisam ir para o mercado de trabalho muito pela necessidade, porque hoje, né, na vida que a gente tem, nos desejos que a gente tem para nossa família, para os nossos filhos, a gente precisa de ir para o mercado. Não são todas as mulheres, mas a maioria das famílias hoje é necessário que a mulher vá para o mercado de trabalho. E aí a gente foi nesse outro extremo. E aí, às vezes, a gente volta para esse extremo. E o que eu vejo é que a gente precisa chegar aqui nesse meio do caminho. Por quê? Uma das palavras bíblicas, né? É uma parábola que é a parábola dos talentos. Eu tomo ela pra mim, assim, muito fortemente. Porque o Senhor saiu para uma viagem e ele chamou 3 servos. E ele deu diferentes recursos para cada um deles, porque ele deu conforme a capacidade de cada um. Então, eu entendo o seguinte, existem mulheres que elas vão precisar focar toda a sua capacidade no lar, porque é a capacidade que elas têm naquele momento de multiplicação. Sim. E que às vezes ela ter 2 recursos ou 5 talentos, ela não vai fazer nenhum bem, ela não vai conseguir multiplicar nenhum deles. Então, eu penso que o nosso maior ministério é o nosso lar. Ali é o nosso maior legado. O que a gente deixa para os nossos filhos é capaz de mudar toda uma geração, talvez mais do que nós mesmos tenhamos poder de fazer. Mas se Deus nos deu mais de uma habilidade e capacidade, se talvez Ele te deu 5, porque Ele identificou que você tinha essa capacidade, e a Bíblia é muito clara em dizer que Ele deu conforme a capacidade de cada um. Ele respeitou a história de cada um, Ele respeitou a trajetória, Ele respeitou o processo, Ele respeitou o
tempo e a capacidade de cada um. Ele não estava fazendo acepção de pessoas, na verdade, ele estava olhando para cada um deles e dando de acordo com aquilo que eles teriam capacidade de multiplicar. Mas uma vez que aquilo foi dado e multiplicado, aquele que recebeu 1, se ele tivesse multiplicado para 2, agora ele tem 2 e vai multiplicar para 4. Então eu vejo o seguinte, que muitas vezes a gente tem um discurso muito feminista que eu sou completamente contra, apesar de respeitar. Por quê? Porque eu acho que o lugar da mulher não é onde ela quer, é onde o Senhor quer. Né? E que se o Senhor te quiser no mercado de trabalho, dentro de casa, liderando um ministério na igreja, é ali onde você tem que estar. Porque uma vez que a gente vai para esse lugar sem ter o aval do Senhor, não vai ser um lugar de sucesso verdadeiro. Sim. Porque às vezes você tem sucesso na carreira, mas a sua família tá fracassada. E isso não é sucesso. Sim. Então, eu vejo muito isso. E ao mesmo tempo, a gente vai, às vezes, escutando até mesmo dentro da igreja, né? Lugar da mulher é de porta para dentro. Aquilo chega a me matar, sabe? Porque a gente tem que estar dentro de casa, a gente tem que ter esse olhar. Isso é extremamente importante, é o que eu falei, o nosso maior ministério, o nosso maior legado está dentro de casa. Mas Deus, ele não nos chamou para nós não somos todas iguais, né? Eu concordo com você que esse pêndulo é fundamental. Que Deus tem um propósito para cada uma. Tem para mulheres que é dentro de casa mesmo, tem mulheres que é no mercado de trabalho e casa. Então, existe um ministério para todo mundo. Não ter comparação, é aquela ideia da comparação, né? Não existe um modelo ideal de mulher que você tem que seguir. Você tem que se alinhar ali com Deus, o que Deus tem para você hoje. Porque às vezes também o que Deus tem para você hoje não é o que Deus vai ter para você no futuro. Então, hoje, às vezes, Deus tá te pedindo, seja uma mulher empreendedora, e às vezes, um momento ele vai virar e falar assim, põe o pé no freio, agora e olha outra coisa. E é isso que a gente tem que ter, um relacionamento vivo e real com Deus, porque ele vai direcionar nossas ações. Com certeza. E ele vai falar, olha, agora eu preciso de você em tal área, agora eu quero que você dedique mais a essa área. E esse é o segredo. A gente não ficar olhando movimentos, mas a gente ter o nosso relacionamento com Deus e falar assim, Deus, o que o Senhor tem pra minha empresa, pra minha família, como que eu vou gerir isso com zelo, com excelência? Então, que o Senhor nos fale e nos capacite como é que a gente tem que fazer. Eu acho que esse é o segredo. Não olhar pra movimentos, mas olhar, assim, pro seu relacionamento com Deus, porque o nosso Deus é um Deus que responde. E ele vai dar resultados, né? E ver seus resultados. Eu estava conversando segunda-feira com o meu time de liderança. Toda segunda-feira eu tenho reunião com todos os líderes e eu faço uma reunião como se fosse uma reunião de conselho com eles. Toda segunda-feira. Pode acontecer o que acontecer. Nós estamos lá segunda-feira, minha turminha lá. Pra gente alinhar a semana. Aquilo da comunicação em alinhamento. E previsibilidade. Então, eu já estou com eles aqui falando de maio. Pessoal, vai acontecer isso. Pessoal, vocês estão vendo que 2026 vai ter 11 feriados? Que vai ter isso, que o carnaval vai cair no meio de fevereiro, ou seja, a gente só vai ter a primeira semana e a última semana de cirurgia do mês, então a gente já tem que ter previsibilidade, até para dar férias pro time, é uma época boa e tal. Então eu vou alinhando com o meu time. E eu tava conversando com eles, essa questão de planejamento, que é o que você tá falando. Tudo tem fases para tudo na vida. Você tem fase de ficar, você tem fase de ir, tem fase de plantar, tem fase de colher. Então, para a gente ter paz no coração, que quando Deus mandar, vai acontecer. E um fator que a gente tem que avaliar se é o momento certo de ir ou ficar, são seus resultados. E esse é o ponto que eu estava discutindo com ele. Pessoal, quando a gente sabe que a gente está no caminho certo? Quando a gente sabe que a nossa liderança tá positiva, porque às vezes eles ficam angustiados. Olha, tá ok, meu trabalho tá bom. Fala assim, como que tá sendo seu resultado? Seu time tá engajado? Você tá com pesquisa de satisfação positiva dos pacientes com relação ao seu serviço? A nossa empresa tá crescendo ou tá diminuindo? Tá sendo lucrativo ou não? Tudo positivo. Ou seja, tô tendo resultado positivo. A minha estratégia tá sendo correta. Se eu tivesse caindo, alguma coisa desajustada, desalinhada, eu ia ter o resultado. Então, olha o resultado. E para isso que a gente tem que ter os KPIs, os indicadores, para olhar o resultado. Pessoal, então fiquem em paz. Nossa trajetória, nosso caminho está sendo certo. A gente está fazendo tudo certinho. E eu acho que isso até na vida da mulher. Poxa, como que está sendo o meu resultado? Como é que está sendo durante muito tempo... Eu precisei de voltar para casa para dar suporte pro meu filho mais velho. Ele precisava mais de mim. Qual que era o resultado? Não, tava tendo desafio na escola, tava tendo desafio nessa área, tava tendo desafio... Então, peraí.
Então, o meu indicador tá mostrando que eu tô ausente de casa, eu preciso de voltar. E aí, ou não, na minha empresa, meu indicador tá caindo, então eu tenho que dedicar mais minha atenção pra minha empresa. Como que tá meu casamento, meu relacionamento, a comunicação? Então, peraí, eu tenho que voltar mais minha atenção pra essa área, porque não tem como você dar atenção 25% pra cada área da sua... Não tem jeito. Olha o seu indicador. Casamento tá ok, o alinhamento tá ok, comunicação tá ok. São estações, né? Você tá no verão, você tá no inverno, você tá na primavera e você vai gerenciando conforme a estação que você tá. Então, eu tenho que dar mais atenção pros filhos, eu tenho que dar mais atenção pra empresa, eu tenho que dar minha saúde. E aí eu entro pra minha área, que é cirurgia plástica e cuidado. As mulheres, muitas vezes, dão atenção pros filhos, pro marido, pra empresa, pro trabalho, pra viagem, família, que é o sonho dos filhos, e não cuida dela. E ela acha que algum dia vai chegar uma época que ela vai conseguir cuidar da autoestima, fazer uma cirurgia plástica, porque a gente sabe que a maternidade muda o corpo das mulheres e isso afeta a autoestima, que eu passei por isso. E muitas vezes o nosso resultado. O nosso resultado. Por causa da nossa autoestima. Como a gente se vê, né? Em todas as áreas. Então, aí a mulher tem que olhar pra ela. Então, tem a estação da mulher cuidar dela. Tô falando por mim, porque esse ano foi a minha estação disso. Eu fiz uma cirurgia plástica no corpo, depois eu fiz uma cirurgia de pálpebra que tava me incomodando, até pra fazer maquiagem e tudo. E eu tô numa outra fase agora, muito mais tranquila, comigo mesma, mais segura, até de participar de um podcast, usar uma roupa que eu me sinta confortável, não tava assim. Então, isso é estação. Então, uma dica que eu dou pras mulheres, gente, que estão nos escutando tenha o tempo pra você. Muitas pacientes falam assim, não vou fazer cirurgia plástica porque eu vou ficar 15 dias sem segurar meu filho. Gente, o que é 15 dias na sua vida? 15 dias, você tem 365 dias no ano, 15 dias sem carregar seu bebê no colo, que você vai sentar e ele vai sentar no seu colo, ou seja, você não vai perder o vínculo com seu filho, pra você ter tranquilidade de usar uma roupa que você se sinta bem. Você tá bem pra cuidar do seu filho nos outros dias, né? Eu converso muito isso com o meu time, né, de marketing, é o seguinte, gente. Você chega na porta da escola, tem a mãe do blusão e da calça e tem a mãe arrumada. Você acha que seu filho não olha, não? Se você fala, não faço por causa do meu filho, faça por causa do seu filho. Porque as mães podem ver, eu passo por isso. Quando eu tô arrumada, meu filho vira e fala assim, não, mãe, você tá tão bonita. Você é admirada também, até pela sua aparência pro seu filho. Isso mexe com a sua autoestima. Sim. Quando eu vou fazer unha, meu filho pergunta, mãe, que cor que você vai passar na unha? Minha filha de 3 anos, outro dia olhou pra minha unha, ela ficou internada no hospital, e aí eu não consegui fazer unha. Aí quando ela saiu do hospital, eu tava assim, meio tirando o esmalte, eu tava sem esmalte, ela olhou pra mim e falou, mãe, você precisa pintar a sua unha pra ficar bonita. Ela tem 3 anos, falei, eu vou hoje, filha. É porque você tava no hospital, eu fiquei com você, não deu. Mas hoje eu tô indo lá pintar minha unha. E ela, referência de autocuidado. É referência de autocuidado. Então, pra gente olhar pra gente também, porque antes da gente ser mãe, esposa e tal, nós somos mulher, ser humano, e a autoestima faz diferença na nossa vida, até pro nosso desempenho dentro do nosso lar, desempenho do nosso trabalho. Ô, Poli, eu queria te perguntar, no começo do nosso podcast, você falou que o mercado em Belo Horizonte, cirurgia plástica, caiu 17% e vocês cresceram 30%. O que vocês fizeram? Quais foram suas ações técnicas para chegar a esse resultado? Se eu te falar que é uma coisa ou outra, eu vou estar mentindo. Eu acho que foi um conjunto de um monte de coisa. O primeiro ponto, eu fiquei de olho nos meus indicadores. E realmente teve um ponto em 2024, que meu indicador foi lá embaixo. Pá! Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Então, acho que o primeiro ponto que fiz, ficar de olho no seu negócio, nos seus indicadores. Número, não é percepção. Eu tô achando. Não, número. Venda, fechamento, número de consultas, no meu caso, né, no meu negócio, número de cirurgias e tal. Falei, opa, tem um negócio estranho aí. O que tá acontecendo? Aí eu comecei a conversar com o meu time. Pode estar achando que tá acontecendo isso, eu acho que o perfil dos pacientes está desalinhado com o nosso público e tal. Aí eu comecei a traçar uma série de estratégias. Então, eu acredito que o que aconteceu comigo de cair, aconteceu com todo mundo. Só que eu tive atenção no que está acontecendo no meu negócio. E tive a disponibilidade de conversar com o time para entender. Então, nós fizemos várias ações.
Primeiro, eu implantei consultoria dentro. Então, eu trouxe uma consultoria de negócios financeira para poder olhar meu negócio. Eu gosto disso, de ter outras empresas olhando o meu negócio e tendo uma outra visão que eu não tenho, que é viciada o meu olhar, né? Achando que o problema é esse, aquele. Ela bate o olho e fala assim, não, é isso. É isso, isso, isso. Então, eu contratei consultoria. Investir mais em marketing. Normalmente, quando as empresas caem em faturamento, a tendência é diminuir. Segurar o marketing. É o marketing. E aí que eu invisto. Eu acredito que marketing comercial, quanto mais você investir, mais a gente já pode fazer um patrocínio aqui da Pico Digital, tá, gente? Pois é, aí é o momento. Porque é isso mesmo, a gente conversa com muitas empresas assim, eu tô segurando esse investimento aqui porque eu tô apertada. Eu falo, minha filha, esse é o momento. É a hora. Agora é a hora. Bora colocar esse investimento em marketing. Enquanto todo mundo freia, se acelera. Exato. É a fé, né? É a esperança que vai dar certo. Investimento em marketing, nós revisamos todo o processo de venda. Todo o processo de funil de clientes do marketing pra gente entender. Posicionamento de imagem dos meus principais médicos. Então, nós trabalhamos junto com eles. O Leandro, a gente tem mais autonomia pra poder falar, vamos mudar isso e isso. Com os outros, a gente indica e sugere que isso seja feito. Mas vocês fizeram um treinamento interno ou não? Vocês indicaram? Nós fizemos treinamento interno e indicamos os profissionais parceiros específicos também. Nós fizemos um benchmarking. Então, o nosso time, a coordenadora do time comercial foi em outras clínicas para entender como que estava o comportamento das outras clínicas, o que a gente precisava de melhorar. E vocês foram em todas as clínicas ou nas principais concorrentes? As principais, 4. E ela falou assim, olha, isso e isso e isso, a gente tem um desempenho melhor, mas isso a gente tem que mudar. E aí, nós temos uma reforma. Nós fizemos uma reforma para acolher aquela sugestão dela. Então, também, investimento. Sim. Todo mundo acelera, todo mundo freia, a gente acelera. Fizemos investimento. Fé, que a gente cria que o negócio ia dar certo, ia melhorar. E foi só crescendo. Então, legal. Dá resultado, sim, mas o gestor tem que estar de olho no negócio. Não pode deixar... Métrica o tempo inteiro, dados o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Perfeito. E eu queria... A gente já tá no finalzinho já, passa tão rápido, né? Mas a gente não pode terminar sem falar desse projeto maravilhoso que vocês têm, que é o Kids Salvation, né? Vocês chegaram de viagem há pouquíssimo tempo, eu acompanhei dias. Muito. E, gente, é muito bonito de ver. É assim, é negócio como missão de verdade. A gente se inspira muito em vocês, né? Em tudo que vocês têm construído. E nessa entrega social, vocês realmente entregam para a sociedade. Nós, como cristãos, nós temos essa responsabilidade, né? A gente tende a colocar toda a responsabilidade no poder público, né? De resolver todas as questões sociais. Mas essa foi uma orientação que o próprio Cristo nos deu, e essa é uma responsabilidade da igreja. Então, quem é a igreja? Nós somos a igreja, né? Não é dizer assim, ó, a minha igreja tem que ter responsabilidade de fazer, né? A gente sempre delegando essa responsabilidade ou para o Estado ou para a administração da igreja, mas nós, como igreja e como empresas igreja, nós temos essa responsabilidade social muito forte. E é muito bonito de ver. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como surgiu isso, de onde essa ideia veio e como vocês conseguiram implementar, e já conta um pouquinho dessa viagem também pra gente. Então, a Kids, ela é uma ONG mesmo, CNPJ, o terceiro setor, há um ano e meio, mais ou menos. Antes a gente era missionário voluntário na África, a gente ia para atender clínica. Começou na Central? Começou na Central, porque legal. A Central tem uma ONG lá na Angola, Criança Feliz, que é o Criança né? Feliz Angola. Então, eles têm para cuidar de criança, um projeto maravilhoso, assim, lindo, lindo, lindo. De altíssimo nível de gestão e de organização. Que legal. E um coração servo mesmo. E aí, nós fomos para servir como profissional de saúde. Eu, enfermeiro, Leandro, médico, a gente foi atender clínica. Chegando lá, nós vimos muitas crianças queimadas, com sequelas de queimaduras. A gente achou interessante, foi entender o porquê. A gente entendeu, porque não tem fogão, faz fogo no chão, e aí as crianças se queimam porque o fogo fica no meio da casa, né? Os fogareiros, principalmente no inverno, tem muitas queimaduras, muitos acidentes domésticos. E aí não tinha atendimento primário, por isso que eles ficavam com as contraturas, né? Com as sequelas graves, assim.
inviabilizando ir para a escola, estudar, movimentar. Algumas crianças não conseguem andar. Então, a gente observou. E o Leandro, como ele é cirurgião plástico com formação no Hospital João 23, que é o hospital referências em pessoas queimadas, ele tem essa expertise de realizar essas cirurgias de reconstrução. Que legal. Então, desde a segunda vez que a gente foi, não, acho que da primeira, ele já foi para o hospital e já começou a operar algumas crianças. E esse caso foi aumentando, até ele fazer um caso que é da menina Eva, que viralizou a cirurgia dela. É aquela menininha que toda tinha... colada, do pescocinho e do bracinho. Que foi uma cirurgia que foi um milagre de Deus, né? Porque é uma cirurgia que só... Eu estava em cirurgia nessa época, só eu e ele. Foi uma cirurgia que ele operava e eu intercedia. Eu era equipe de apoio de intercessão, porque era impossível realizar aquela cirurgia que ele fez. Não foi ele que fez, né? Foi Deus que fez através dele. E que a Eva ficou bem, recuperou, tá ótimo. Hoje ela estuda, brinca, tem amigos. Conseguimos uma casa para ela também. Então fez toda essa jornada. E aí viralizou o projeto cresceu. Vários voluntários tiveram interesse em ir. Antes a gente chamava os médicos e ninguém queria ir com a gente. E depois as pessoas começaram a ter mais interesse, deu mais repercussão, sabe? E aí nós conseguimos uma doação. O Paulo Vieira é um mentor, amigo nosso. Ele mostrou o nosso projeto no Método CIS e nós ganhamos um valor em doação para comprar uma máquina. Ah, que lindo. De retirar tecido, né? E a partir de então, eu como gestora, eu falei, como que eu vou entrar com esse dinheiro? Que administrar meu dinheiro, eu sei, mas administrar dinheiro de Deus. Aí que a gente falou assim, não, agora, a partir de agora, a gente vai ter que criar uma ONG pra gente entrar com esses recursos de doação. Isso tem 1 ano e meio, mais ou menos. Então, foi criada essa ONG. E essa missão agora foi a maior missão que nós já fizemos. Foram 21 pessoas para esse projeto, cirurgiões plásticos, anestesistas, dentistas, cirurgiões bucomaxilo. E aí a ONG criou vários braços de atuação. Cirurgia plástica, anestesia, cirurgias de tumores faciais e a parte da odonto, que lá é uma carência também grande. E nós entendemos que a nossa missão principal não é realizar cirurgias, que as pessoas acham que é. A nossa missão principal é treinar profissionais angolanos a realizar os próprios atendimentos, que a gente vai uma vez por ano. Então, uma vez por ano não dá. A gente opera dessa vez, nós operamos, acho que foi 25 pacientes. Então, é pouca coisa comparado com o mundo. A necessidade, né? Com a necessidade. Mas o que foi criado? Protocolo de atenção primária de queimaduras. Então, hoje eles já fazem atenção primária. Técnicas cirúrgicas que eles não realizavam, hoje eles realizam. Então, eles conseguem dar vazão a boa parte da demanda de lá. Então, só ficam pra gente operar os casos mais complexos, mais graves, que a gente vai uma vez por ano para poder fazer. Então, essa Kids Salvation tem esse papel principal de capacitar os profissionais de saúde angolanos para deixar esse legado, né? Que é o nosso objetivo. E abrindo outras frentes. Então, a gente chegou, eu já tô com uma viagem marcada para fim de fevereiro, para abrir outro campo também, de atuação lá. Então, e a gente tá por conta de Deus. Para onde Deus mandar, a gente tá indo. Mas o objetivo principal é transbordar esse dom e talento que Deus deu pra gente. Maravilha. E é um projeto dele, não é nosso. A gente só administra. Lindo. Muito parabéns por esse projeto, obrigada. Viu? É uma honra. Que Deus abençoe muito, de verdade, assim. O meu desejo é que vocês continuem crescendo, amém, tanto em termos de negócio, quanto em termos de Kids Salvation, porque o que vocês estão fazendo tem um potencial muito grande de transformação, né? De autoestima, mas de levar Cristo, né, para as pessoas. E esse é o nosso maior bem, essa é a nossa maior recompensa, né? Então, quero te agradecer por essa conversa. Que dó poder ficar aqui mais uma hora conversando. Muito bom. Quero te agradecer também, você, mulher, que nos acompanhou até aqui, né? Acompanhando esse podcast, absorvendo. Quero te convidar para curtir, compartilhar, mandar para alguém, porque toda vez que você compartilha, né, as nossas principais plataformas entendem que esse é um bom conteúdo e ele acaba distribuindo mais. Então, eu conto com a sua ajuda, né?
conheça também todas as plataformas onde a gente tá na Cor. Então, é no YouTube, é no Instagram, é no Spotify, com muito conteúdo para você que é mulher empreendedora, que quer crescer, tracionar negócios, aprender tecnicamente como fazer o seu negócio crescer, como fazer a sua empresa se tornar um campo missionário e, além disso, fortalecer a sua família e a sua fé. Esse é o nosso objetivo, essa é a missão da Cor, e eu quero te convidar para estar junto com a gente nas nossas mentorias, nos nossos encontros e na nossa comunidade. Espero que você tenha gostado muito, Polly. Eu amei. Bruna, mais uma vez, obrigada também por essa parceria. E vamos juntas, nós mulheres, né, pra gente realmente trazer todo esse talento, todo esse potencial pra gente transformar a nossa sociedade. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.